Olá, boa tarde. Comissão Mista do Congresso Nacional aprova a proposta do governo que cria a taxa de longo prazo. O novo índice deve substituir a TJLP, usada atualmente nos empréstimos concedidos pelo BNDES a empresas. Pelo texto, a taxa de longo prazo será utilizada como referência para os contratos do banco a partir de 1º de janeiro de 2018, sendo definida com base na inflação e nos juros pagos pelo governo em um título público. O BNDES utiliza a TJLP desde 1994 nos financiamentos concedidos pelo banco. Atualmente, essa taxa está em 7%. Mas quando o governo empresta dinheiro via BNDES, ele capta esses recursos no mercado pagando a taxa Selic, que hoje está em 9,25%. Essa diferença é paga pelos cofres da União. Os defensores da medida provisória argumentam que a nova taxa será um instrumento para reduzir a inflação, além de permitir a queda na taxa de juros. Com base nesses argumentos, o relator da MP, deputado Bentinho Gomes, apresentou um parecer favorável ao texto enviado pelo governo. O que nós queremos, senhores deputados, senhores senadores, é fazer com que esta medida provisória, ao ser aprovada, ajude sim naquilo que foi o maior questionamento de todos os deputados e senadores aqui. Ajude na redução da taxa de juros. Mas o texto foi criticado até por parlamentares da base do governo e outros 2 relatórios em separado foram apresentados. Um deles foi o do senador José Serra. Ele fez várias críticas ao texto e propôs que os empréstimos do BNDES sejam separados de acordo com a fonte de recursos. Os recursos do BNDES provenientes de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional devem ser remunerados pela TLP. A nova taxa de longo prazo proposta pelo governo deveria ser aprovada, mas aplicada somente nos casos em que há empréstimo direto do Tesouro financiando investimentos do setor privado. Eu peço, presidente, e os líderes do governo, que, considerando a densidade do voto separado apresentado pelo senador Zé Serra, e considero que apresento argumentos sólidos e com base empírica, eu faço um apelo aí aos líderes do governo, vamos dar uma sentada e ver quais emendas podem ser acatadas pelo relator em acordo, vamos fazer um esforço de evitar que uma decisão tão danosa aos interesses nacionais seja tomada pelo Congresso Nacional. Com todo o respeito ao voto em separado do senador José Serra e do deputado Afonso Lourenço, eu digo que o melhor para o Brasil, com todos os argumentos técnicos que eu tenho aqui neste momento, eu voto sim e peço o apoio de todos os parlamentares para votarmos sim, para melhorarmos e mudarmos o Brasil para melhor. As obras do eixo norte da transposição do Rio São Francisco devem ser concluídas até abril do ano que vem. A informação foi dada pelo ministro da Integração Regional, Helder Barbalho, que participou de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. O eixo norte é o último trecho da transposição do Rio São Francisco. São 260 quilômetros de extensão que vão beneficiar os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Parte das obras estavam paradas desde o ano passado por disputas judiciais e irregularidades da empresa contratada, mas foram retomadas há cerca de um mês. Segundo o ministro Helder Barbalho, mais de 94% das obras já estão prontas. Cerca de 2.000 trabalhadores vão se revezar em 2 turnos para concluir o eixo norte. Iniciando o processo de chegada de água da transposição para o Ceará em janeiro de 2018 e nós estarmos fazendo a passagem de água para que no prazo de 90 a 120 dias nós estejamos entregando água até o final do eixo norte. Os cortes anunciados pela área econômica do governo de obras do PAC, se os cortes que foram anunciados mais recentemente ameaçam de alguma forma o cronograma financeiro da transposição. Aquilo que está mais atrasado, houve a ampliação dos cortes, já que não há previsibilidade imediata do consumo orçamentário. Aquilo que está em plena aceleração
estes estão garantidos, portanto, as obras de transposição do Eixo Norte estão asseguradas, estão preservadas. O ministro falou também sobre o programa de revitalização do São Francisco, o Plano Novo Chico. Estão previstas ações para serem executadas em 10 anos, beneficiar mais de 505 municípios de 7 estados, com recursos de 7 bilhões de reais. Entre as medidas está a proteção de nascentes. E deve ser publicado o decreto presidencial de conversão das multas ambientais em ações de requalificação ambiental, na ordem de 300 milhões de reais, que estarão sob a coordenação do IBAMA para estas iniciativas de proteção de nascente e requalificação de recarga. A revitalização é realmente uma prioridade do governo? Há uma determinação de que isto efetivamente esteja na agenda do governo. Cabe a nós corrermos contra o tempo para garantirmos a tranquilidade, seja para aqueles que moram na bacia do São Francisco, seja e utilizam do rio e necessitam do rio, seja para que ele cumpra o papel de rio da integração nacional. Vem aí o Dezembro Vermelho. As pessoas que apresentam doenças neuromusculares, muitas vezes com algum tipo de paralisia, poderão receber do SUS assistência completa e em casa. Os projetos foram aprovados nesta manhã na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores aprovaram um projeto de lei da Câmara que obriga o SUS a fornecer remédios e equipamentos essenciais à sobrevivência a pessoas com doenças neuromusculares com paralisia motora. O Ministério da Saúde definirá a lista de doenças contempladas e os produtos poderão ser encaminhados à residência dos beneficiados sem qualquer custo. A matéria segue agora para o plenário do Senado. Os senadores elogiaram a iniciativa da deputada Mara Gabrilli, autora do projeto, que ficou tetraplégica após um acidente de carro. Eu, como cirurgião na área de coluna vertebral, que tanto trato de pacientes que são tetraplégicos e que muitas vezes ele é mais afetado por um problema também de não admitir a situação com que lhe é imposta e muitas vezes não vê perspectiva de vida. Eu não tenho dúvidas nenhuma que em breve nós lá chegaremos de pessoas serem recuperadas, talvez não só por células-troncos, com outras formas também de terapia. Eu sou muito privilegiada e a cada dia eu consigo ter mais saúde. E não é o que acontece com alguém que tem uma doença neuromuscular que seja progressiva e degenerativa. Essas pessoas lutam contra a morte todo dia. E depois do Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama, do Maio Amarelo, pela redução dos acidentes de trânsito e do Novembro Azul, de controle do câncer de próstata, agora a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o Dezembro Vermelho, mês dedicado a campanhas de prevenção à AIDS. O projeto da Câmara segue agora para o plenário do Senado. Iluminação especial de prédios públicos e campanhas educativas fazem parte da estratégia para chamar a atenção de uma doença que se pode prevenir, que se pode tratar, mas que ainda não tem cura e pode levar à morte. A doença, ela deixou de ser letal para a maioria das pessoas que possuem o vírus e que ficou uma coisa que parece tranquila. E nós temos que alertar que não é tranquila. As pessoas que têm a infecção, elas têm que tomar medicamentos muito fortes, elas têm a sua vida cerceada de algumas formas, no sentido de ter uma doença que é uma doença para a vida até hoje. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a recondução de Arnaldo Cepian Lima Júnior para o Conselho Nacional de Justiça, com mais 2 anos de mandato. Ele é procurador de Justiça de São Paulo e ocupa a vaga destinada aos Ministérios Públicos Estaduais. A indicação ainda tem que ser aprovada pelo plenário do Senado. As notícias sobre a sessão deliberativa da comissão você terá logo mais no Senado Notícias Noite. O prazo para adesão ao novo refis foi prorrogado até o dia 31 de outubro. Sem a mudança, o prazo terminaria no final de agosto. O novo refis foi criado por meio da medida provisória 783 e estabelece um programa de refinanciamento de dívidas com a União. A proposta, que já foi aprovada em comissão mista e seguiu para a votação no plenário da Câmara, tem sido criticada por senadores. O objetivo da medida provisória 783 é refinanciar a dívida de pessoas e empresas
com o governo, qualquer tipo de dívida, não só tributária. O texto original concedia facilidades para os devedores, mas a comissão de deputados e senadores que analisou a medida ampliou os benefícios. No texto do governo, em caso de quitação da dívida até janeiro de 2018, o desconto seria de 90% nos juros e 50% nas multas. Para renegociar a dívida, o contribuinte tinha de antecipar 7,5% do total e só podiam entrar no programa dívidas até 15 milhões. A comissão mista ampliou os descontos para 99%. A parcela de entrada caiu para 2,5% e também foi permitida a inclusão de débitos até 150 milhões de reais. Com todas essas alterações, a expectativa de arrecadação do governo passou de 13 bilhões para 500 milhões. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é o órgão que atua em favor da União para receber os débitos. O Sindicato dos Procuradores critica as alterações, que, segundo a entidade, aumentam a renúncia fiscal e beneficiam principalmente os grandes devedores. O grande problema das dívidas hoje são os grandes devedores. Pequenas pessoas, as mais poderosas, jurídicas e físicas, elas concentram em suas mãos um grande número do estoque da dívida. A dívida ativa tributária da União hoje está em 2 trilhões de reais. A previdenciária é quase meio trilhão de reais. Como a questão previdenciária está em voga, vou dar um exemplo. 3% dos maiores devedores concentram em suas mãos quase 2/3 da dívida. Senadores acham até que não deveria haver o refis. Eu que sou empresário sério, dando um exemplo, estou pagando tudo em dia, aí um malandro que é meu concorrente não paga nada. Isso é o fim do mundo. Na medida em que você sabe que tem um refis a cada 6 meses, com condição mais vantajosa do que você pagar a conta do imposto, é natural que as pessoas parem de pagar e talvez seja esse o grande buraco que nós estamos encontrando no Brasil na economia. Esta não é a única medida no Congresso que renegocia juros e multas de quem tem débitos com a União. Recentemente, o Executivo mandou um texto que facilita a negociação de débitos previdenciários dos ruralistas. Segundo o projeto, é preciso pagar 4% do total da dívida consolidada para depois parcelar o resto com descontos de até 25% nas multas e 100% nos juros. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.